Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática e hoje eu vou falar sobre filhos, um tema muito importante e muito atual nos dias de hoje. Contamos com a nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que estão aqui conosco no Espiritismo na Prática. E é um tema, gente, muito importante, né? Que é causa aí de muitas dores, né? Quando a gente chega lá no mundo espiritual e vê que a gente não fez o nosso trabalho bem feito, né? É verdade, Lara. Pessoal, antes de começar o programa, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você também ative o sininho de notificações, para que você receba sempre todas as novas estreias desse programa e dos programas do canal. Você está sempre ali participando, sempre recebendo a notificação do YouTube que vai estrear um novo programa. E hoje, a gente vai abordar, então, um tema muito interessante, lá. O que você pode falar sobre filhos? Gente, olha, a gente precisa compreender a responsabilidade de todos nós quanto às crianças, não só os nossos filhos, né? O André Luiz, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, lá no livro Sinal Verde, ele nos diz que a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Então, veja, por que André Luiz está falando isso? Porque toda criança, ela nos solicita dedicação, auxílio, amor, educação, direcionamento para o bem, instrução espiritual que nós estamos falhando fragorosamente, não é? Esse é um ponto interessante, porque muitos de nós ainda dormem, né, na questão de educar espiritualmente as crianças, né? Mas olha, André Luiz fala que toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução e solicita de nós, né, material digno a fim de consolidar-se na vida. Então, gente, a nossa responsabilidade quanto aos nossos pequenos, né, precisa ser muito bem compreendida para que nós possamos fazer o nosso melhor quanto a esses espíritos que Deus nos confiou para amar e dirigir no caminho reto. Filhos não são nossa posse, não, gente. Eles são filhos do Criador. Quando nós chegarmos à pátria espiritual, aqueles de nós que tivemos filhos, né? Eu não tenho filho, o Jefferson não tem filho, mas a gente tem criança na família, né? Eu tenho um sobrinho que acabou de fazer 3 aninhos. Então, vejam, não é uma posse nossa, é filho de Deus. Deus está emprestando aquele espírito, colocando sob a nossa guarda, para que a gente dirija bem este espírito no caminho do bem, no caminho do reto, ensinando valores, ensinando o que é certo e errado, educando. E olha, gente, a criança aprende muito pelo exemplo, viu? Pelo exemplo daqueles que a rodeiam. E isso é um fato que nós não podemos negar. Quantas vezes você diz aí para o seu filho assim, ó, menino, mentir é errado, não pode mentir não. Ó, não vá lá dar um peteleco no seu coleguinha não pode fazer mal para o outro não pode fazer mal para o cachorrinho, para o gatinho. Não grita, menino, né? E aí? E a gente, pela nossa invigilância, sabe o que a gente faz? A gente dá todos esses maus exemplos para os nossos filhos, né? E aí depois a gente vê as crianças repetindo aquilo de errado que a gente está fazendo e a gente quer corrigir. E aí, sabe o que aquele danadinho vai te responder? Vai dizer, mas você fez isso, papai. Ah, pois é, né? E aí nós estamos encrencados, né? Você fala para a criança, não mente. Aí você vai e mente. E o seu filho percebe, o seu filho vê, né? Então, gente, é uma situação muito complicada, porque ao mesmo tempo em que nós temos que educar aquela criança, nós também temos que nos educar, nos melhorarmos, nos vigiarmos, né? A gente precisa ser bom exemplo para aquela criança, né? Na infância, gente, é que surge o germe da perfeição. Né? Na infância, a criança está moldável à influenciação externa,
que vocês acham, gente, que as trevas estão travando uma batalha enorme no mundo para corromper as nossas crianças? Não é? Para desestruturar a família. Para falar para a criança que ela pode ser o que ela quiser. Agora, nessa tal de educação positivista, aí tá todo mundo lascado que aderiu a essa coisa aí, né? Por quê? Porque criança é criança. Criança não tem que decidir, criança não tem que discutir, né? Gente, a gente observa, eu tenho conversado, alguns pais de vez em quando me procuram, falam, Lara, não sei como é que eu faço mais com essa criatura. Por quê? Porque ele não quer mais obedecer a gente. Porque nós fomos embrenhando aí nesse caminho. Para onde que nós vamos viajar de férias? Para onde você quer ir? Para onde você quer ir, filhinho, nas férias? Aí a criança, aí você está apertado, né, de recurso financeiro, a criança fala, você quer ir para a Disney. Mas não, mas para a Disney não tem jeito. Aí a criança começa a sapatear, porque ela tem o direito de escolher. Ora, bolas, gente. Sejamos sensatos, sejamos maduros. A criança é criança. Adulto é adulto. Quem decide as coisas, enquanto aquele espírito está na forma de criança, são os responsáveis por ela. Né? Então, a criança recebe sim a influenciação dos pais, da família, da escola. Né? Então, a gente precisa aprender a estender os nossos braços de forma generosa, amparando os pequenininhos que nos rodeiam, livrando essas crianças da ignorância, da penúria, da preguiça, da maldade, às vezes até da crueldade, para que amanhã eles mesmos saibam se livrar do crime, do delito, do engano, do sofrimento. Emmanuel, no livro Taça de Luz, tem uma frase que sempre me marcou demais, porque ele diz assim: filha de tua carne ou rebento do lar alheio, cada criança é vida da tua vida. Aprende a descer para ajudá-la, como Jesus desceu até nós para redimir-nos. Sem a recuperação da infância para a glória do bem, todo o progresso humano continuará oscilando nos espinheiros da ilusão e do mal. Olha o que Emmanuel está falando. Aprende a descer para ajudá-la, como Jesus desceu até nós. Se nós... gente, a criança é criança. Nós temos que ir até a criança. Não é a criança que tem que ter comportamento de adulto, não. A criança tem que ter comportamento de criança. Nós é que temos que nos aproximar dela para ensiná-la, para orientá-la, para dizer, olha, isso é certo, isso é errado. Me diz você, que é mãe e pai, o seu filho chega da escola com uma caixa de lápis de cor que não é dele. Você faz o quê? Larga para lá? Ou você corrige o seu filho, fala, criaturinha, de onde você tirou isso aqui? Peguei do meu colega. Vai e faça ele devolver na escola no mesmo dia, se possível. Explicando a ele que ele não pode pegar aquilo que não pertence a ele. Porque depois você vai sofrer quando esse filho for maior, adolescente, e vai estar aí fazendo coisas erradas, roubando um celular, né? E fazendo outras coisas aí, porque você não deu a devida corrigenda, você não explicou que aquilo era errado, você não explicou que aquilo não pode fazer. A criança compreende perfeitamente o que é certo, o que é errado. E nós estamos, gente, indo por um caminho extremamente perigoso com as nossas crianças. Um outro problema, Jefferson, é quando a gente promete as coisas às crianças, né? A gente promete aos nossos filhos e a gente não cumpre, né? A gente faz alguma promessa para ficar livre daquele pedido da criança, né? A gente fala assim, a criança está ali, você está no supermercado, né? Ou está numa loja, e a criança fala assim, me dá isso daí. Você fala assim, olha, eu prometo que depois, na próxima vez que a gente vier aqui, eu te dou. Aí você vai na próxima vez e não dá. E aí o que a criança está
aprendendo que ela não precisa cumprir aquilo que ela fala. A gente está ensinando para a criança que ela não precisa arcar com a responsabilidade em cumprir com a palavra dela. Ô, gente, isso é muito perigoso. A gente está formando o quê? Mentirosos, trapaceiros. É isso que você quer que seu filho seja? Não. Então, essas situações em que nós, adultos, nos colocamos perante aos nossos filhos, às nossas crianças, denota, sabe o que? A nossa falta de entendimento da responsabilidade que nós assumimos ainda no plano espiritual de guiar esses espíritos que nós recebemos como filhos, sobrinhos, netos, para o caminho do bem, para o entendimento das leis de amor do nosso Pai. Gente, quando a gente desvirtua uma criança do caminho reto, o preço a se pagar é altíssimo. O Chico falava das mães e pais que chegam no plano espiritual, né, e veem o erro que cometeram com os filhos, os enganos que cometeram com os filhos, e imploram para voltar e se redimir. É muita responsabilidade, gente. Então, nós temos que ter a nossa cabeça no lugar, né, Jefferson? Gente, criança é responsabilidade nossa guiar para o caminho do bem. Ponto final. Verdade, Lara. Muito bem observado. E é interessante, né, Lara, que os filhos, né, são espíritos também como nós, né, que estão ali reencarnando essa nova oportunidade e que estão ali também sendo confiados por Deus para que a gente possa ajudá-los, auxiliar naquilo que necessitam de mais de aprendizado, de conhecimento, né, de regramento, de educação, de respeito. Então, Deus nos dá a criança como uma forma de a gente poder guardar, de poder educar, auxiliar e auxiliar na compreensão da criança. Então, a gente ajuda ali, está, na verdade, o pai e a mãe estão, né? Então, ele, convivendo com ela, para poder, então, auxiliar no seu aprendizado, essa nova oportunidade. Porque muitas vezes, no passado, a gente comete erros que na vida atual, na vida próxima oportunidade de reencarnação, a gente pode ou não assumir aqueles erros, aqueles equívocos. Então, o pai e a mãe têm a oportunidade da vida de corrigir fazer essa corrigenda, né, através dos bons exemplos, das boas experiências, das boas atividades, para ensinar a criança novos valores, novas virtudes, para que ela possa, então, esquecer ou eliminar de si mesmo aqueles erros, aqueles equívocos passados. Então, eu acredito muito que a criança, quando vem a um lar familiar, ela está ali como um ser ainda, assim, informação de um novo homem, de uma nova mulher, de um novo caráter. Né? Então, nós temos a oportunidade do período infantil, do período da infância, em poder modelar aquela criança para que ela seja um adulto melhor. Por quê? Se a gente não utilizar o exemplo, não utilizar a experiência que nós temos, dos erros que nós cometemos, e evitar que a criança cometa os mesmos erros que a gente, claro, muito bem. A criança copia o pai e a mãe. Se nós somos errados, se a gente é torto, né? A criança vai ser a mesma coisa. Então, se nós sabemos nossos erros, conhecemos nossos equívocos e queremos que a nossa criança seja melhor, seja um adulto melhor, então por que nós ensinamos da forma errada? A gente, então, transforma e modela a criança a nosso molde, aquilo que nós somos. Por quê? A Mara falou, quando a gente desencarnar, a gente vai responder por tudo que a gente fez errado. A gente poderia ter feito diferente, mas por nosso comodismo, nossa falta de virtudes, de querer exercer essas virtudes, né? As virtudes não faltam, mas o que falta, na verdade, é vontade de exercer as virtudes, os valores corretos para poder educar aquela criança. Eu vejo, né, infelizmente, eu vejo isso na localidade onde eu moro, muitas crianças, né, dominando o pai, dominando a mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe terceirizam os cuidados da criança, terceirizam os valores que a criança tem que assumir, tem que modelar.
né? Então, ou seja, aí a criança se torna um adulto, né? Aquele adulto que é totalmente complicado, perturbado emocionalmente, psicologicamente, em alguns casos, transformando-se em adultos aí que não sabem receber um não, que não sabem receber uma oportunidade aonde tem que trabalhar. Ele quer ficar ali gozando da seu tempo, né, com coisas ociosas. Então, a gente temos sim, essa responsabilidade de poder, então, exercer a educação da criança, trazendo para ela valores e virtudes que vão ser úteis à sua vida, ao seu desenvolvimento espiritual, entender que a criança é um espírito em aprendizado, assim como nós. Nossa obrigação é nos ajudar e nos melhorar como seres humanos. Cooperar com o outro aquilo que nós podemos cooperar, no limite de nossas forças. Então, nós somos responsáveis pela questão de influenciar aquela criança na sua formação. Porque muitos de nós não sabemos, nós estamos formando uma criança, formando um adulto futuro, formando, ajudando e cooperando o espírito, que vai ser um dia luz plena. Então, se todo esse desajuste, toda essa forma de desordem que a gente cria na cabeça da criança, vai trazer consequências difíceis para ela. E que ela não vai saber conviver com outras situações que não sejam aquelas que você apresentou, aquelas que você ensinou. E quantas vezes a gente não vê o pai e a mãe bebendo e colocando ali a chupeta do bebê na cerveja, no vinho, ou na outra bebida alcoólica e dando para experimentar para a criança. Ou então, alguns antigos, né, faziam isso, pediam para o filho acender o cigarro para a mãe, para a avó, e a criança pega o vício. Então, nós precisamos nos educar para podermos, então, assumir uma responsabilidade muito grande, que é ter um filho. Ter um filho não é só colocar no mundo e deixar que os outros criem, os outros modelem, que os outros formem. Não. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece à criança. Mesmo que terceiros façam a cabeça do seu filho, viciem, façam ali a formação errônea ou façam que seu filho experimente coisas erradas. Por quê? Se você não orientar, se nós não orientarmos nossos filhos de maneira correta a saber o que é certo e errado, a saber aonde vai os valores mais caros para nós, a gente vai ser responsável sim. E para finalizar, aqui eu acho muito interessante que nós tenhamos o seguinte pensamento, que a criança ela tem que ter uma referência paterna, uma referência materna na sua vida. Por que que eu falo isso? Porque se a criança não tem uma referência de um pai, de uma mãe, ela vai ter uma referência de alguém. Alguém vai ser uma referência na vida dela. E se não for o pai ou a mãe, ela vai talvez receber uma referência errônea, uma referência totalmente equivocada, que vai desviar a criança, que vai perturbar a criança, levar a criança para um caminho errado. E por fim, precisamos urgentemente dar uma educação e uma referência religiosa, espiritual e divina na vida da criança, desde pequenininha, porque com um conhecimento, com uma atividade religiosa, uma atividade espiritual, vai ajudar que a criança seja mais harmônica, mais ligada a Deus. Porque muitas das crianças que eu conheço, que hoje são adultas, e que são perturbadas ou que perturbam alguém, ou que causam desordem a alguém, são pessoas que não receberam na infância educação e incentivo à religião, a cultuar, entender Deus e também experimentar a espiritualidade em sua vida. Então, infelizmente, nós temos que sim passar, passar o entendimento, passar esse conhecimento para a criança, para que ela possa entender que Deus, em primeiro lugar, é que nós precisamos ter Deus na nossa vida sempre. Gente, isso que o Jefferson falou é muito sério, porque olha só, seu filho fica doente, você não leva ele no médico, no pediatra? Você não leva ele no dentista? Você não leva ele para cortar cabelo? Você não leva ele para comprar roupa? Né? Que são essas coisas aí da nossa existência aí no dia a dia, na vida comum. Então, por que você esquece de conduzir aquela criança à ideia de Deus? As lições do bem. Por quê? Porque quando a gente conduz a criança à ideia... Gente, eu falo, a nossa invigilância causa tanto transtorno, porque a gente vai assimilando umas ideias
tão errôneas, né? Esse povo que fala assim, não, a criança, quando crescer, ela vai escolher a religião dela. Não! Você precisa apresentar a ideia de Deus à criança, desde cedo. Para quê? Para que isso modele o coração daquela criança para a vida superior, para a vida mais elevada. Gente, é preciso dilatar a nossa compreensão, né? Porque nós responderemos pelos descaminhos que nós causarmos a esses espíritos que estão sob a nossa guarda. Por isso a necessidade de educá-los no bem, ensinando o que é certo, o que é errado, instruindo, corrigindo, ajudando-os a pensar, né, com acerto, sendo proativos, aprendendo a dialogar com eles com respeito, com sinceridade. Não minta para a criança. Isso é um problema. Quando acontece, por exemplo, de falecer alguém na família, um avô, aí você vai vir para a criança e fala assim, o vovô virou estrelinha, tá lá no céu. Sabe o que acontece, gente? Aquela criança, ela coloca isso na cabeça, né? E isso eu já vi casos assim. Aí, chega todo dia de noite a criança que tinha um afeto enorme por aquele avôzinho, vai e fica olhando lá na janela, aquela estrelinha lá deve ser o vovô. Aí sabe o que acontece? Quando o dia está nublado, a noite está nublada, chovendo, a criança entra em desespero, cadê meu avô? Eu não consigo ver meu avô. Então, gente, não minta para a criança. A criança é capaz de compreender, se você fala, do modo como ela entenda, a questão da morte também. Começa explicando ali a morte de uma plantinha, a morte de um animalzinho. Não é por isso, conduzir a criança à ideia de Deus é tão necessário. Explicar para a criança que nós não morremos de fato, que a vida continua, que o vovô vai estar continuando olhando por ele lá no plano espiritual. É preciso respeitar a criança, gente. Mentir para a criança não é respeitá-la. Inventar a historinha da carochinha não é respeitá-la. Né? André Luiz fala assim, olha, não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque eles são espíritos eternos, como acontece a nós mesmos. E chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Tem mãe e pai que quer controlar a vida do filho, impedindo que o filho vença as dificuldades naturais da existência. Né? Tudo quer resolver para o filho, tudo quer proteger o filho. Não, gente. Sua mãe e seu pai te protegiam assim desse jeito? Não deixavam você viver? Você não jogava bola na rua e ralava o joelho, entrava dentro de casa, passava mertiolate que ardia para encardir? Você não aguentava a dor? Seu filho também. Seu filho também aguenta. Ele é um espírito como você. Então é preciso entender que esses pequenos, os nossos filhos, que tanto podem estar aqui no mundo em provas ásperas, gente, porque podem estar, pode ser uma criança que está sofrendo abandono, negligência, mesmo dentro do lar, rejeição, passando por enfermidades severas, né? Ou pode ser aquela criança que está ali protegido no reconforto do lar, amado, cuidado. Todos eles são espíritos sedentos de apoio, sedentos de luz, na marcha evolutiva que lhes compete realizar. Porque a nossa marcha é nossa, a nossa caminhada é nossa. Né? Então, cada criança tem o seu próprio caminho. Então, aceita a criança, convive com a criança na base do alicerce da sinceridade, do respeito, né? Do mesmo modo que você age com as pessoas mais maduras, não é? Não é nem fantasia, nem violência, gente. É atenção e amor.
É verdade humanizada, é levar entendimento constante para aquela criaturinha. Meimei, pela psicografia do Chico, diz que a criança é o dia de amanhã, solicitando-nos o concurso fraternal. Isso é lindo, gente. A criança é o dia de amanhã. Por quê? Porque na alma da criança reside ali a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou da tristeza, do infortúnio, nos dias que virão. É por isso que é preciso conduzir esse espírito infantil para a grande compreensão com Jesus, né? Consagrando a nossa vida à experiência mais sublime do mundo, que é ter esses espíritos conosco para que nós possamos dirigi-los para o bem. Olha, tem gente que fala assim: eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Tá bom, criatura, que filho você está deixando para o mundo? Um filho rebelde, revoltado, mal educado, que isso tudo é culpa sua, é consequência dos seus atos. O filho rebelde, revoltado, na grande maioria das vezes, é responsabilidade dos pais. Se você está deixando um filho rebelde, revoltado, mal educado, ignorante para o mundo, como é que você quer que o mundo seja melhor? Não. Então, eduque o seu filho na base do amor, na base da responsabilidade, do entendimento, conduzindo o entendimento dessa criança para Deus, para Jesus, para a espiritualidade superior. E aí sim, você vai estar fazendo um bom trabalho. Porque depois, quando a gente chegar no plano espiritual, vendo as mazelas, os enganos, os destrambelhos que nós fizemos com os nossos filhos, nós vamos chorar lágrimas de sangue. É verdade, olha. Eu queria fazer as considerações finais aqui, falando o seguinte, na obra Evangelho de Chico Xavier, o Chico Xavier fala o seguinte: raros de nós mostramos devido valor e zelo à formação dos filhos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos entregou. Notamos que sobra hoje, em quase toda parte, a consagração do egoísmo, sem aquele espírito de confraternização e amor, uns pelos outros, que a família verdadeiramente cristã se empenha em cultivar. E é verdade, muitos de nós se esquecem de zelar nossos filhos. Por que eu digo isso? Olha, isso é interessante. Ela falou sobre isso, né? Eu queria dar mais uma adendo referente a esse tema, que temos hoje muitas crianças que são mal educadas. Crianças aí que falam palavrões, que distratam os pais, que agridem os pais desde criança, né? Dando esse tapinha, né? Que ali empurram, que agride e ofende com palavras, que xingam os pais ou as pessoas que estão por perto. E muitos de nós, né? Não digo nós, porque eu não faço isso, mas muitas pessoas eu vejo achando lindo. Ai, que bonitinho, olha como ele sabe falar palavrão. Olha só como igual ele sabe se defender. Isso não é certo. Não é certo você incentivar a criança a falar palavrão, a criança a ter essas atitudes que vão futuramente fazer com que essa criança seja a pessoa mais voltada à violência, ou então a criança seja mais agitada, mais ansiosa, né? Então, temos sim que repreender. Não tem que deixar a criança ir fazer o que ela quer. Nós temos sim que educar a criança. Educar a criança, não deixar que ela fazer o que ela quer, fazer como a vontade dela. Nós, como pais e mães, temos que educá-la a entender que na vida a gente recebe sim, mas muitas vezes a gente recebe um não. Então, a gente não deve também, de maneira alguma, deixar que essas crianças sejam desacompanhadas nossos olhos, nossas vistas, nossas observações. O que as crianças estão aprendendo, nossos filhos estão aprendendo na escola? O que estão aprendendo com os amigos? Estão aprendendo com as outras pessoas adultas que estão ali em volta dela. Não devemos jamais abandonar a educação e a formação dos nossos filhos. Jamais devemos abandonar isso. Temos que acompanhar, sim. Temos que ir à escola ver o que nossos filhos estão aprendendo nas escolas, o que nossos filhos estão aprendendo com seus amigos, com os amigos.
com aquelas pessoas que os adultos que estão acompanhando ela. Por quê? Se eu tenho um filho e meu filho vai à escola, ou quem vai levar o filho e vai buscar vai ser eu, ou vai ser alguém ali da van, do ônibus. Esse é o adulto que está com ela sempre, naqueles momentos de levar e trazer o filho até em casa. Então, o que está aprendendo ali? O cara xingar o outro motorista que fechou ele, falar palavrão, xingar, falar coisa errada, equivocada na frente das crianças? O que a gente está deixando as crianças aprender coisas erradas? A sexualização, né? Coisas que não são ainda adequadas para elas aprender e compreender ou ter certo conhecimento sobre isso. Se a gente fala coisas equivocadas, coisas que não são apropriadas para uma criança na frente, dentro de uma conversa de adulto, ou dentro de uma conversa de ali, externar uma sensação ou uma coisa que não é muito boa para a criança poder ouvir. Então, nós precisamos, sim, valorizar as virtudes e os valores, dar o exemplo sempre, buscar sempre estar acompanhando, sempre sendo amigo e amiga do seu filho e de sua filha. Jamais deixar que sua filha esteja abandonada, porque fazer com que a criança entenda que você, ou seja, você, pai e mãe, são os melhores amigos, as pessoas que estão mais junto com ela, que estão sempre dando a vida por elas. Então, precisamos sim acompanhar, precisamos sim estar sempre atentos a isso. Não deixar que sexualizem essas crianças, não deixar que destruam os valores e as virtudes que nós criamos, nós ajudamos a formar naquela criança. Então, precisamos sim ser mais responsáveis e mais atentos a tudo o que acontece com nossos filhos, desde a escola até as suas amizades. Clara, quiser fazer considerações finais ou comentário, fica à vontade. O microfone é meu obsessor particular, gente. Não se incomodem com isso, porque eu desligo e esqueço de ligá-lo novamente. É uma maravilha. Mas eu quero deixar aqui para a nossa reflexão, né, um poema de Casimiro Cunha, né, como minhas considerações finais. Está lá no livro Cartas do Evangelho e Outros Poemas, pela psicografia de Chico Xavier. O título deste poema é A Criança. Vejam o que Casimiro vai nos dizer. O coração da criança é como um lírio de luz. Cultiva essa flor sagrada para o jardim de Jesus. No recomeço da vida, o amor pode trabalhar, renovando os sentimentos no templo de luz do lar. Dispensa a infância o carinho da tua compreensão, conduzindo-a para o Cristo, modelo do coração. Cessada a infância, que é dia de luz e espontaneidade, as almas voltam de novo às lutas da humanidade. Educa os teus pequeninos, quem não aprende do amor, recebe a lição amarga da experiência da dor. Casimiro é perfeito. Então vejam, gente, se a gente não educa os nossos filhos para o bem, a vida os levará a situações de sofrimento e dor. Então, a nossa responsabilidade é imensa. Como Casimiro diz, conduz as crianças para o Cristo, que é o nosso modelo maior de amor, de virtudes, é o nosso guia. Sério, Lara, eu queria reforçar mais uma coisa que eu acho interessante, que a criança sempre vai ter uma referência, que a referência seja você, pai e mãe. Não deixe que a criança tenha uma referência de outra pessoa. Pai e mãe tem que ser referência e o herói e a heroína, seu filho e sua filha, sempre. Pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Agradeço você estar conosco até esse momento. Obrigado por estar conosco aqui. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam receber aí o entendimento sobre os filhos. Hoje não tivemos tempo de falar sobre os filhos difíceis, né? Mas futuramente a gente vai falar em outro programa. Lara, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação, pelos seus comentários, sempre acima do nível, né? Sempre esclarecedores. Obrigado, Lara. Uma boa noite. Sou eu quem agradece, Jeff, essa oportunidade da gente estar aqui fazendo essas reflexões. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima, pessoal. Bom fim de semana, bom domingo, finalzinho de domingo, e uma boa e uma abençoada semana para você. Até mais. Tchau, tchau.